Olha essa história. Um rastreador ajudou a polícia a encontrar um micro-ônibus que foi roubado essa madrugada na estrada do Embu-Mirim, extremo da Zona Sul. Esse micro-ônibus vazio estava na garagem, foi levado sem ninguém ver. Aí o ladrão passou com ele por 2 cidades da região metropolitana e por vários bairros da capital. Foi cortando São Paulo. Depois de rodar mais de 3 horas, o bandido acabou sendo cercado. Trocou tiros com a polícia em Pinheiros, que é uma das regiões mais movimentadas da Zona Oeste. A gente conversa com a Ana Brito, ela está na delegacia da Vila Leopoldina, que está investigando esse caso, né, Ana? Foi um susto enorme para quem estava chegando ao trabalho, uma confusão no meio do trânsito, né? Com certeza, Tralha. Imagine se deparar com essa situação no meio da madrugada, você dirigindo em um ônibus passando em alta velocidade com vários carros de polícia atrás dele. Eu conversei agora há pouco com o dono do ônibus e com o pai dele, que contaram detalhes impressionantes dessa história que renderia aí um roteiro de cinema. Olha só por onde esse motorista passou, o que roubou o ônibus. Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Francisco Morato, Lapa, Santana, Jabaquara. No Jabaquara, o dono do ônibus conseguiu finalmente encontrar o ônibus e passou a segui-lo e aí dar informações mais precisas para a polícia. Dali em diante, esse ônibus seguiu em alta velocidade, fazendo barbaridades no trânsito. Na Praça Pan-Americana, Tralli, ele passou por cima da Praça Pan-Americana, fez um monte de absurdos até finalmente ser pego na região de Pinheiros. A polícia cercou o micro-ônibus num dos pontos mais movimentados da região, quase no cruzamento da Rua Pinheiros com a Pedroso de Moraes. O ladrão, que tentava fugir, só parou quando bateu num poste. Antes, já tinha batido em outros carros. Escuto uma sirene e um ônibus se aproximando. Quando eu cheguei, ele pegou, bateu no meu carro e logo em seguida começou um tiroteio, nem tempo de respirar. O micro-ônibus tinha sido roubado de dentro da garagem da empresa. A polícia foi avisada e começou a acompanhar o veículo. Quando o bandido percebeu que estava sendo seguido, ele começou a dirigir em alta velocidade. E aqui na Pedroso de Moraes, 2 quadras para lá, ele atropelou um policial militar que estava de moto acompanhando a perseguição. Os policiais e o bandido trocaram tiros. O ladrão foi ferido. Uma testemunha gravou imagens do momento em que os PMs entram no ônibus. O motorista é rendido e colocado dentro do carro da polícia. O micro-ônibus, que faz a linha 602210 entre Santo Amaro e o Parque Cerejeira, foi levado de madrugada da garagem da cooperativa na estrada do Embu-Mirim. Ninguém viu o roubo, mas o GPS instalado no veículo indicou que ele estava em movimento e os funcionários da central de monitoramento chamaram a polícia, que localizou o micro-ônibus. Felipe trabalha num posto bem na frente do local onde o ônibus bateu. Ele viu e ouviu tudo. Eu e mais 3 frentistas corremos ali para a troca de óleo, para se proteger, né? Todos se abaixaram ali, aí começou aquele alvoroço, né? Aí ficou aquela loucura, né? Loucura mesmo. Ô, Ana, e a gente já tem alguma informação sobre quem é esse ladrão, o que aconteceu com ele? Porque deu para ver bem a imagem ali do momento em que os policiais levam ele preso, né? Ele está aí na delegacia? Não, não está, ele vai ser trazido para cá daqui a pouco. Ele foi primeiro para o pronto-socorro da Lapa, mas os 3 tiros que ele levou foram de raspão, então ele não tem nenhum problema agora que precisa ser tratado. Depois foi para o Hospital das Clínicas e ele vem para cá. Daqui ele deve ir para o Centro de Detenção Provisória. Ele apresentou um número de RG porque ele estava sem documento. Então a polícia ainda está vendo se de fato esse número que ele deu é verdadeiro, se corresponde, para saber se ele já tem passagem e por quais crimes. Agora, um detalhe que o dono do ônibus comentou, que pena que esse rapaz, ou que esse senhor, a gente não sabe a idade dele ainda, foi para esse lado do crime, porque ele seria sim um excelente motorista de ônibus, porque ele fez muitas coisas hoje no trânsito, ele poderia ter provocado a morte de muitas pessoas e não fez porque ele dirige muito bem. Então, que pena, né, que ele foi para esse lado. O dono do ônibus também contou que um outro ônibus da mesma cooperativa foi roubado em situação bem semelhante esse ano. E esse ônibus foi encontrado na Baixada Santista. Foi encontrado queimado, toda a carcaça dele queimada e sem as partes de dentro. Então, eles acreditam que esse ônibus pudesse ter o mesmo destino, mas não conseguem entender por que o bandido pega o ônibus e sai dando uma volta desse tamanho, circulando pela cidade inteira, indo para outros municípios, se a intenção dele era roubar, né? E só deu certo também tudo isso porque o dono do ônibus foi atrás. Não é o mais indicado, né? A gente sempre fala, não reage e tal, mas ele foi atrás e ele pôde dar as informações precisas, porque só com o rastreamento
de onde esse ônibus estava, a polícia não estava conseguindo encontrar. Foi a partir do momento em que o dono do ônibus estava atrás, acompanhando com carro de passeio, com muita dificuldade para seguir esse bandido, é que a polícia conseguiu chegar em grande número, cercar o ônibus, atirar nos pneus, e aí sim ele perdeu o controle e bateu no poste, Trali. Obrigado, Viona. Ainda bem, né, que ninguém se machucou depois dessa confusão toda.